Esse livro, Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, ele é um livro que faz parte de um ministério do autor chamado Ken Sande. Esse Ken Sande, ele não é o único autor, é o principal deles, mas tem um outro desse livro aí. Ele criou um ministério chamado Ministério Pacificador, né? Em inglês é Peacemaking Ministries. E esse ministério lá nos Estados Unidos, dentre outras coisas, ele faz tentativa de reconciliação entre famílias que têm alguns problemas, às vezes até jurídicos. É composta de advogados treinados em princípios bíblicos para resolver problemas de partilha e coisas dessa natureza. Então ele escreve para lidar com problemas familiares, porque ele e o ministério dele eles estão lidando com isso há alguns anos. Então ele desenvolveu alguns princípios e compartilha nesse livro, especificamente voltado para a família, tá? Então, existem outros livros, por exemplo, tem um livro da CPAD que chama O Pacificador, que é o livro que meio que dá o geralzão da proposta do ministério deles, e esse é focado em família. Então, é Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Então, é voltado para conflitos familiares. Como o nosso assunto é família, a gente escolheu esse livro, tá? Nós vamos expor o livro em 4 partes. O livro tem 4 partes, então nós do conselho dividimos. Eu vou dar hoje a primeira parte, que chama Famílias que Brigam. Próximo domingo o presbítero Aldo vai falar sobre o casamento que busca paz. No terceiro domingo o presbítero Paulo vai falar sobre conflito familiar, e aqui vai lidar um pouco com filhos. Os capítulos lidam com filhos também, não somente, mas também. E por último o pastor Jailson vai fechar no 4º domingo de maio, falando sobre a 4ª parte, recebendo ajuda. Eu quero então iniciar com algo que os autores colocam na introdução e abrem. Eles falam que conflitos no lar são mais comuns do que às vezes a gente tende a admitir. Então eu coloquei no slide assim: casais que começam cheios de otimismo, por vezes reagem mal aos conflitos, isso é, com o passar dos anos reagem mal. Alguns promovem agressões verbais, gritaria e até agressões físicas. Outros apenas trocam farpas, evitam um ao outro e perpetuam superficialidade. Não importa se caminhou para algo mais agressivo ou uma espécie de passividade, ambos mergulham num mar de desesperança. Nasce a indiferença e aumenta o distanciamento. Filhos não melhoram, mas perpetuam esse tratamento descaridoso. Eu mencionei isso na mensagem, a ideia de que às vezes casais colocam nos filhos a sua esperança de alegria, né? E filhos não melhoram casamentos, filhos só perpetuam os problemas que nós trazemos no nosso casamento. Então, como é importante nós lidarmos com conflitos. Eles vão aparecer nos nossos filhos, eles revelam nossos piores pecados. Essa é a parte vergonhosa. Eles começam a mostrar quem a gente é e como a gente age, inclusive, com eles. Por isso que nós temos que tratar de conflitos no lar de maneira bíblica, antes do que colocando esperança em coisa errada. Nós vamos ter 3 partes nessa aula, e eu vou parar final de cada parte e abrir para perguntas. A primeira parte, eu vou falar do terreno escorregadio. É uma das contribuições, eu acho, mais legais desse livro. Ele tem um gráfico sobre como é que é lidar com conflito, e eu pedi ajuda da minha esposa, porque eu sou péssimo na parte gráfica, assim, para montar uma coisa bem simples, para te ajudar a entender a proposta desse gráfico. Ele vai falar do terreno escorregadio. Segunda parte é como é que eles tratam no livro sobre como conflitos são gerados por ídolos. E na terceira parte a gente vai ver pelo menos o início de uma estrutura pacificadora. Eu não vou trazer tudo aqui. Na verdade, o finalzinho é a parte mais curta, e eu vou só iniciar, e na expectativa de que as outras aulas vão solidificar isso. Então a minha aula é mais a introdução, eu trago os podres para fora, entendeu? Alguém vai tratar deles posteriormente, de acordo com o Evangelho de Cristo. Eu só quero que a gente veja algumas coisas, porque é assim que o livro começa, mostrando algumas das maneiras erradas que nós temos de reagir aos conflitos, tá? Então vamos para a primeira parte. Ele chama de terreno escorregadio. Ele vai descrever isso como sendo uma situação muito difícil. Quando a gente tem conflitos, nós temos a tendência de assumir extremos. E eles desenham uma espécie de uma colina ou um declive
que tem, né, para um lado e para o outro, assim, uma inclinação cada vez mais íngreme. E a ideia é, se você vai um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, você tem chance de escorregar e entrar em situações mais perigosas. Então, os autores falam de 3 reações aos conflitos. As pessoas reagem de maneira evasiva, ofensiva ou pacificadora, que é o que eles vão propor. Mas eles vão dizer, que fique bem claro, evasiva e ofensiva são extremos, e o pacificador, embora seja bíblico, a gente vai ver no gráfico que tem certas atitudes que são bíblicas, que se a gente não cuidar, elas se tornam evasivas ou ofensivas. Eu vou explicar isso mais adiante, tá? Então, no certo sentido, as pacificadoras estão no meio, e manter-se no meio nem sempre é fácil. Vamos explicar o que elas são. Então, as reações evasivas são aquelas direcionadas para dentro. Elas temem a confrontação. Você conhece gente assim? Ou talvez você é assim. Aquele tipo de pessoa que está mais interessado em evitar conflito do que em resolver, né? A gente chama o famoso pôr panos quentes. Pessoal, para de brigar, gente, né? Para de brigar, não precisa, para quê? É mais fácil a gente não brigar. E aí, paz, tal. Esse tipo de pessoa, com reação evasiva, eles ficam mais ensimesmados. Os autores descrevem isso no livro, de que é um egoísmo direcionado ao eu. Como é que você reage a isso? Você reage lidando consigo. E o jeito de lidar consigo é dizer, melhor eu ter paz, melhor a gente não brigar. Então você lida com o eu, né? É egoísmo, mas é um egoísmo que é voltado para dentro. As reações ofensivas, elas são o oposto, mas elas mostram alguns dos mesmos pecados. Olha que curioso. Querem vencer discussão. Tem muito dessa ideia. Quem é mais agressivo na hora de reagir ao conflito é aquele que está interessado em impor os seus direitos, né? E ele quer vencer a discussão, mais do que preservar a relação entre as pessoas. Quem tem essa tendência controla a situação para que o outro solucione o problema. Normalmente quem resolve de forma, ou reage de forma mais agressiva, ele está jogando o abacaxi para o outro descascar, tá? Ele está colocando o outro diante da situação para resolver, ainda que isso não seja intencional. Por isso que eu denominei, essa não é uma linguagem dos autores, é eu que estou chamando assim. Eles falam que o primeiro é direcionado ao eu, o segundo a você. E eu estou chamando de egoísmo direcionado ao eu, egoísmo direcionado ao outro. É egoísmo, mas é direcionado de maneira diferente. Um prefere implodir, o outro explodir, entendeu? Mas os dois são egoísmos. Em contraposição, eles vão sugerir reações pacificadoras, que são respostas cristãs que podem ficar no âmbito privado ou ter que chegar ao contexto público, mas visam a resolução bíblica. É um serviço, veja que eu não chamei de egoísmo, é serviço direcionado ao nós. Quando a gente é pacificador, e pacificador é uma linguagem bíblica, bem-aventurados os pacificadores, né? Então faz parte das bem-aventuranças de Jesus lá em Mateus 5. Ser pacificador, portanto, e não é o único texto, né? Tem vários outros sobre o vínculo da paz, o amor que é o vínculo da paz, tal. Às vezes se resolve no âmbito privado, às vezes você consegue junto com a pessoa resolver isso, e às vezes não resolve no âmbito privado, e não significa que você não queira a paz. Isso é uma coisa importante para a gente aprender. Às vezes isso tem que chegar em esfera pública, e por pública eu quero dizer ter que usar a igreja e a estrutura da igreja, às vezes que leva até a disciplina, para que conflitos sejam resolvidos. Mas isso não é não ser pacificador. É importante que a gente aprenda isso e ensine isso, tá? Porque dá a impressão de que quando você quer colocar o pecado de alguém para ser resolvido e isso leva a público, você está estragando e está querendo só criar mais confusão. Não é verdade. A ideia é promover reconciliação. Por isso que ambos são expressão de serviço, mas como eu vou mostrar, tem serviço que é mais dolorido do que o outro. Isto é, quando a coisa fica no âmbito privado é mais fácil. Quando ela chega no âmbito público, aí ela é mais desgastante. É uma situação mais desgastante. Então o que eu quero trabalhar com vocês é isso aqui. É um declive escorregadio. Eu chamei de declive escorregadio, traduzindo uma proposta deles. E aí, o que eles... Eu achei que isso aqui seria bom para você ter a ideia bem visualmente presente. O que eles desenvolveram? Eles desenvolveram 2 extremos e um meio, que é pacificador, mas esse meio, à medida que você caminha para os extremos, ele pode gerar escorregão. Então imagine que isso aqui é uma encosta ou uma colina com gelo
né? Se você se deslocar muito para a esquerda ou para a direita, você pode perder o seu apoio e escorregar. De maneira similar, quando você vivencia um conflito, é fácil ficar defensivo ou antagonista. As duas reações pioram e podem levar a situações ainda mais extremas, tá? Então, a gente vai olhar parte por parte desse declive. Essa é a minha primeira parte da aula. Eu quero mostrar como eles apresentam isso aqui de maneira a explicar cada uma das reações. Então, você está vendo um monte de palavra aí, não se preocupe, a gente vai olhar uma a uma. Então vamos começar com partes aí dessa colina ou dessa encosta com gelo, como eles ilustraram. Vamos começar com as reações escapistas. A ideia é que você comece com negação, mas isso vá se agigantando para fuga e suicídio. Por isso que é extremo e é escorregadio. Quanto mais você entra nessa reação escapista, pior fica. Elas provêm de pessoas interessadas, de acordo com os autores, em fingir a paz. Eu sei que parece ofensivo isso, mas eles dizem, quem opta por essa negação, parece que está em paz, mas é fingimento. Parece que está em paz. Como é que está em casa? Não, está tudo bem. Tudo bem por quê? Porque nunca resolve o conflito. Eu sempre dou uma volta, e aí fica por isso mesmo, né? Eu sempre pego o carro, vou dar uma volta na praça, e aí esfrio a cabeça e acabou. Então, parece que tem paz, mas essa paz é fingida. Essas reações, elas se agravam de modo decadente. Então veja só, negação é fingir que o problema não existe ou recusar a aceitá-lo e ter que resolvê-lo. Tem uma história na Bíblia que é muito curiosa e que mostra um pouco disso. Eli, aquele famoso sacerdote que treinou Samuel desde pequenininho, ele tem 2 filhos que são a vergonha dele. E o texto bíblico dá a entender que ele não tratou dos seus filhos do jeito que deveria ter tratado. E depois os filhos se tornam, assim, a vergonha de Israel, e ele perde a sua reputação por causa de filhos que desonram. Ele chega até a tentar conversar com eles num determinado momento, mas já é muito tarde, eles já se tornaram homens devassos. Ele, portanto, é retratado por muita gente como uma pessoa que, pelo menos no começo desse processo, parece que negou o problema, né? Parece que ele não existe. E às vezes nós preferimos isso. É mais fácil a gente não admitir de que a gente tem problema do que tratá-lo. Bem, quando negação não funciona, a fuga entra em cena. E aí tem tipos diferentes de fuga. Presta atenção. Você pode escapar para a garagem, para dizer assim, deixa eu esfriar a cabeça e vou para outro cômodo, né? Alguma coisa assim. Você pode terminar uma amizade, essa é a maneira de fuga. Você pode pedir demissão de um emprego, tem gente que prefere resolver assim. Você pode transferir-se para outra igreja, isso é muito comum quando os conflitos não se resolvem. Você, ainda mais nesse tempo de transição tão fácil, a gente muda de igreja, é isso que a gente faz. Ou no contexto da família, você pode pedir um divórcio. Todas essas reações são reações de escape, de fuga. E é claro que a fuga é legítima em alguns casos. Eu não estou dizendo que, por exemplo, casais que tenham algum tipo de abuso físico ou sexual não deva ter uma reação de proteção, mas na maioria das vezes esse não é o caso. Aqui fuga é no sentido de adiar uma solução. E é claro que o extremo disso é suicídio, é você, quando não vê mais solução, você tirar a sua própria vida. Do outro lado, então as reações ofensivas: ataque, litígio, homicídio. Essas reações são o contrário. As pessoas que têm reações assim ofensivas, elas não fingem a paz, elas rompem a paz, não estão nem aí, rompem a paz, são aqueles mais estourados, né? E o ataque aqui, que é a primeira parte nessa escalonação decadente, né? Pode ser tanto verbal quanto físico, mas ele ainda fica no âmbito mais privado, entendeu? Quando entra litígio, e aqui lembra, está sendo escrito por uma pessoa que é advogada, né? O Ken Sande, uma das suas profissões ele é advogado. Ele está dizendo, entrou no âmbito público, você está disposto a queimar reputações e a tornar esse caldo ainda mais, né,
grosso. Tem um caso, uma história bíblica bastante útil para a gente pensar. Na verdade não é uma história, mas um texto em que Paulo orienta os coríntios, dizendo que tem gente na igreja que está levando o outro para o tribunal. E Paulo vai dizer, gente, vocês têm que resolver isso em família. Mas a partir do momento que isso sai do âmbito familiar e entra no âmbito legal, existe um escalonamento de ataque. Quando a gente entende que isso tem que ser resolvido de forma que eu não consigo, e tem que haver uma atividade mais intensa, né? E é claro que o homicídio é o ato extremo, mas antes que você e eu pensemos assim, graças a Deus nunca cheguei a esse ponto, nós várias vezes já nutrimos ódio consumado, e na escritura, quando você odeia o outro com ódio consumado, a escritura fala que você é um homicida. Então essas coisas não estão distantes da gente. Tudo bem que pode ser que a gente não tenha ainda levado as coisas às últimas consequências, mas elas são típicas de quem é mais explosivo. Agora vamos lá, reações pacificadoras. Elas têm um espectro aqui, que vão mostrar desde do lado mais, digamos, mais privado para mais público. Então, as três primeiras aqui do lado esquerdo são mais privativas. Ignorar é a ideia de relevar. Tá? Relevar o pecado do outro. Reconciliação, negociação é algo que você faz um a um. As outras palavras, mediação, arbitragem, prestação de contas, são coisas que você faz com uma terceira parte envolvida. Então vai do privado para o público. Nenhuma delas é contrária às escrituras. A escritura, por exemplo, fala sobre nós não considerarmos o pecado do outro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre nós promovermos reconciliação, nós negociarmos. Vou explicar um pouquinho mais disso. E as outras coisas também, quando a gente confronta pecados com auxílio de outros, tá? Mas eu queria mostrar primeiro o panorama geral, para você ver que elas estão dentro do padrão bíblico, mas elas podem ser mais doloridas. O lado direito é mais dolorido que o lado esquerdo, porque envolve algo que não é voluntário. Quando entra uma terceira parte é porque você não conseguiu resolver. Pelo menos deveria ser assim, biblicamente. Você não devia ir para ela direto. Mas quando entrou essa segunda parte que é pública, que tem a mediação de alguém, que alguém tem ali arbitrando e tentando resolver, alguém que exige uma prestação de contas para que um problema seja resolvido, num casal, numa família, com pais, o que quer que seja, aí a coisa fica mais dolorida, isso é menos agradável e é mais custoso. Então, um pouquinho mais sobre essas reações pacificadoras. Ignorar é relevar a ofensa e oferecer perdão imediato. Abre em Provérbios, eu quero ler alguns versos de Provérbios com vocês, por favor. Provérbios 12, verso 16, vamos começar com ele. Provérbios 12, 16, eu vou ler os textos para a gente ter isso gravado de forma bem clara, tá? Porque se alguém ler não vai aparecer na nossa filmagem. Vamos lá. Provérbios 12, 16, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Olha só, tem um aspecto em que é lícito, é justo a gente relevar insultos que poderiam gerar conflitos, não é? Próximo texto, 17, 14, Provérbios 17, 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. A ideia é de que você resolve isso de forma privada. E a 19, 11 tem assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Então o ignorar aqui tem a ver com isso que a escritura fala. Não é dizer eu não estou nem aí, é relevar, principalmente quando você é o ferido, é relevar isso de forma mais imediata. Mas às vezes o problema é tão sério que a gente não pode relevá-lo. É preciso haver um diálogo, uma confissão, uma confrontação em amor. Eu quero que você entenda isso. Na prática, a gente sabe que tem momento que é melhor você deixar, passa, não adianta criar caso. Mas ele falou um negócio assim, então tudo bem. E tem momentos que você fala, não dá para ficar assim. Não dá, porque isso revela erros constantes e revela uma falha de caráter que precisa ser confrontada. Não foi um momento excepcional, é um problema constante. Precisamos dialogar, confrontar e obter confissão. Esse é o processo de reconciliação. É o que está registrado em lugares como: se o irmão pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele, se ele se arrepender,
ganhaste o teu irmão. A ideia é que ele saia dessa vida de pecado. Entenda que nem sempre Mateus 18 é aplicável. Quantas vezes você é ferido de uma maneira assim, que você entende que é melhor ignorar? Não é porque você é escapista, mas quem é escapista normalmente justifica com esse tipo de atitude. Entendeu? Essa é a mais próxima de ser escapista. Então assim, é a atitude santa, que às vezes é prudente, mas que pode beirar a uma atitude escapista. Às vezes é necessário nós relevarmos erros. Isso é bíblico. E outras vezes a gente tem que promover reconciliação, como Mateus 18. E quando existe a necessidade de reparação, tem certos pecados que a gente não só pode, como deve reparar. Pecados que estão ligados a dívidas, né, financeiras, coisas materiais, ou restituir privilégios. Não basta um simples, desculpa aí, hein? A Escritura ensina o princípio de restituição. É por isso que quando alguém tinha dívida na lei mosaica, ele precisava restituir. A restituição normalmente era muito mais cara do que a dívida que você tinha adquirido. Era uma maneira de demonstrar a graça e amor e perdão e arrependimento genuíno entre as partes. Então, nesse caso, eles colocam negociação, que é a ideia da solução que seja mutuamente satisfatória. No outro livro que eu mencionei aqui, O Pacificador, do mesmo autor, ele conta a história de uma família que os filhos estavam assim, brigando por causa de uma partilha. Ou coisinha desgraçada para dividir família, né? A mãe, que tinha sido cuidada pelo único filho solteiro, faleceu, deixou a fazenda, a proposta era dividir a fazenda entre os filhos, só que é o único lugar onde o solteiro viveu a vida toda, e ele é um cara que ele não tem família, ele vai mudar para outro lugar, assim, é simples. Não, mas tem que vender a fazenda. O desejo da mãe era que dividisse, então a gente vai fazer o quê? Aí os irmãos diziam, não, vamos vender esse negócio, vamos rachar, é o que a mãe queria, né? É fácil falar o que a mãe queria, quando é conveniente, né? E aí ele diz, não, mas puxa vida, gente, eu estou aqui, eu cuidei da mãe, tal, esse tempo todo, de fato ele tinha cuidado da mãe. Então a história complexa, com uma série de reações violentas entre eles, é tratada pelo autor, mostrando como uma solução de negociação, ela visa o bem de todo mundo. Você abre mão? Claro que você abre mão, mas você visa o bem de todo mundo. Então a história específica que eles contaram, eles resolvem repartir a terra e acham um comprador para parte da terra, para que o filho solteiro fique na parte onde está a casa e perca o resto da fazenda, mas pelo menos mantenha aquele cantinho dele. E é interessante ver como isso tem que envolver um desprendimento. Por quê? Num primeiro momento, alguém vai dizer, mas quem é que vai comprar a terra pela metade, cara? Não é fácil, o mercado hoje está difícil. Você tem que perder. Você tem que perder. Negociação normalmente envolve perda. Mas nessa perda, você entende e honra aquele que cuidou da mãe por tanto tempo. Tal. Então assim, existe nessa história um pouco dessa tratativa. Bem, por vezes, a gente tem que entrar na esfera pública, e quando um casal, por exemplo, precisa de aconselhamento conjugal, isso é um exemplo de mediação. Quando alguém entra no meio para dizer assim, ó, vocês não estão resolvendo sozinhos, então vamos conversar juntos. E isso não é errado, isso é bíblico, ainda é uma reação pacificadora, mas é uma pacificação não mais pessoal, é comunitária, envolve outras pessoas, tá? E aí eles têm esse escalonamento aqui, mediação, arbitragem e prestação de contas, que é aquela em que a confrontação é um pouco mais séria, quando não há arrependimento. E de novo, prestação de contas é bíblico, mas quem gosta de pedir contas normalmente é tendente a uma reação mais agressiva. Então, os extremos são bíblicos dentro do que é pacificador, mas eles se aproximam de reações pecaminosas. E isso eu acho que é uma boa ilustração de como a gente sempre anda numa linha tênue. Não é simples assim, não, eu sou pacificador. Ele não, ele é ofensivo. Eu sou pacificador, ele é evasivo. Né? Não é fácil a gente discernir de maneira tão simples. Normalmente a linha é tênue e a gente pode mostrar atitudes são santas, misturadas com alguns erros de ênfase. Tá? Bem, essa é a primeira parte. Antes de eu entrar na segunda, sobre esse gráfico e a proposta dos autores em explicar tipos diferentes de reação. Alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria que fosse esclarecido, quiser compartilhar alguma coisa, que seja breve, para a gente não delongar. Alguém tem alguma coisa que gostaria de levantar? Sim, fala.
Tá. Não tratou disso, e só quando ele foi morrer que ele lembrou dessa situação. De repente foi essa situação. Você está falando de deitar com uma das esposas, você diz Jacó deitar com... Um dos filhos de Jacó deitou com a esposa dele. Você não está falando da história de Judá com Tamar, você está falando de... O Rubem e a concubina, não lembro o nome da esposa dela. De uma das concubinas, é isso? Se você achar a passagem, a gente pode ler. Vai lá no finalzinho, se você achar a passagem, a gente tenta trabalhar com isso, tá? Ver se a gente consegue dar uma resposta satisfatória. Alguém tem alguma outra coisa? Enquanto Juliana procura? Sim, fala. Familiar de Davi foi, perdão a expressão, mas foi uma desgraça. Sim, Porém, ele era um homem segundo o coração de Deus. ok. Deus o abençoava na sua vida. Ou Ok. não. Ok. A família não foi boa. Ok. Então a pergunta foi, a família de Davi é uma família desgraçada, né? Literalmente. Assim, com problemas. E aí a pergunta foi, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus o abençoou na sua vida familiar? Então essa é uma boa pergunta e eu acho que a melhor resposta que consigo dar de bate-pronto aqui é que Deus pode ser abençoador em nossa vida e não necessariamente remover todas as consequências dos nossos pecados. E a vida familiar dele vai ser um constante lembrete da sua deslealdade para com o Senhor. Ele fez enquanto rei, enquanto representante. Ele é o mediador entre Deus e o povo. E ele fez o quê? Ele desonrou o Senhor, ele adulterou. Então, aquilo que Deus trouxe sobre a família, a espada que não se apartava da sua família, eu acho que é um constante lembrete, tá? De Deus na vida de Davi. Então, Deus o abençoou na sua vida familiar? Sim. Em partes, por exemplo, ele teve um herdeiro para o trono, ele poderia não ter tido, teve. Salomão não só pegou o trono de Davi e continuou, ele expandiu. O período de maior riqueza e glória de toda a história de Israel é durante o reinado de Salomão. Então ele é um cumprimento pequeno das promessas que Deus fizera a Davi, de que teria um descendente, reinaria para sempre e tal. Mas não é Salomão, Salomão só aponta para um outro filho de Davi. Então teve bênção, mas não foi completa. Ela é manchada por essa quebra da atitude de mediador. Inclusive isso acontece outras vezes na Bíblia. Moisés, por exemplo, foi um homem também o mais manso sobre a terra, diz a Escritura. E no entanto, quando ele erra, aquela vez, Deus fala, você não vai entrar na terra. Você fala, meu Deus, está sendo bravo, né? Se Deus é meio assim, severo. Mas esses são exemplos de como Deus está tratando o mediador daquela relação. Tá? O mediador é tratado de forma bastante severa mesmo. Isso acontece com Davi, isso acontece com Moisés, mas é porque Deus vai tratar o mediador dos mediadores de forma severa. Embora ele não tenha falhado nenhuma vez, ele recebe o pior tratamento de todos, em prol do seu povo. Deus está ensinando um princípio, tá? Podemos prosseguir? Juliana, se você não encontrou, depois, ou você já encontrou? Encontrou? Você quer falar qual é a referência? Fala a referência para a gente ler. Ela está tentando usar uma referência um dos filhos de Jacó. Ah, sim. Ok, e a sua pergunta foi se o pecado de Rubem não foi tratado por Jacó? Eu acho que Jacó é um exemplo perfeito. Uma coisa legal que eu não falei, talvez a sua pergunta seja ótima. A Juliana está levantando se Jacó de certa maneira foi evasivo, escapista, ignorou o problema pecaminoso. Eu acho que Jacó evidencia uma coisa que está no livro e eu esqueci de mencionar nessa primeira parte. Nós não somos só um dos extremos. Frequentemente o pêndulo vai de um lado para o outro, depende da situação. Tem hora que Jacó é um perfeito escapista, tem hora que ele é um brucutu, um truculento, né? Tanto é que o nosso texto hoje na mensagem, que começa, vocês vão ficar aí sentados? Na verdade ele está expressando já uma palavra ácida, e tem momentos que ele prefere não tratar, né? Então eu acho que Jacó é um exemplo perfeito de quem vai de um lado para o outro, e nós podemos fazer isso também. E é bom que a gente diga isso, para não ficar assim, porque senão você fica com aquela ideia, eu não acho que eu sou assim evasivo. Eu também não sou aquela pessoa violenta. Acho que eu estou no meio, então eu sou pacificador. Não é não.
Né não. Tá? Você e eu somos pessoas que oscilamos de um lado para o outro, dependendo da situação, dependendo daquilo que é mais conveniente para nós naquela situação, tá? Ok, podemos prosseguir? Ah, sim, fala, irmão. Gênesis 35, 22. Ok, perfeito. Então é um exemplo de alguém que pecou contra o seu pai e mesmo assim o seu pai não lidou com o problema. É o exemplo de Rubem que você tinha levantado, tá? Então eu acho que é um bom exemplo de um Jacó que está, talvez ao invés de lidar com o problema, aqui acho que é o exemplo perfeito de mistura. Ele prefere jogar contra esse seu filho a culpa dele. Tanto é que o tratamento com os filhos de Lia nunca é um tratamento caridoso. Não é assim, eu amava vocês, mas olha o que vocês fizeram comigo, me traíram, deitando com a minha concubina. Não é verdade. Então, acho que existe um pouco de cada. Existe ataque e existe também a não resolução do problema. Tá? Vamos andar, gente. Vamos para a segunda parte. E aí eu abro de novo para perguntas e você pode levantar questões. Veja lá. A segunda parte é conflitos gerados por ídolos. Então, aqui... eu tirei uma citação dos autores quando eles explicam Tiago 4, 1 a 3. Abra sua Bíblia primeiro para a gente ler o texto, depois a gente lê o comentário deles. Tiago 4, de 1 a 3. Tiago 4, de 1 a 3 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. O que os autores vão fazer, nessa segunda parte que eu estou expondo aqui, é o segundo capítulo do livro, eles vão mostrar que conflito surge quando nós temos desejos idólatras e eles não são satisfeitos. Então olha só uma citação deles aqui. Tiago 4, de 1 a 3, descreve a raiz do conflito destrutivo. Os conflitos nascem dos desejos não satisfeitos em nossos corações. Quando sentimos que não podemos ser satisfeitos, a menos que consigamos o que queremos ou o que achamos que precisamos, o desejo se torna uma exigência. E nós julgamos e punimos aqueles que se colocam em nosso caminho. Então, nessa citação aqui, está empacotado tudo aquilo que eu quero falar nessa segunda parte. E eles têm uma sacada muito interessante, eu acho que é uma das partes ricas desse livro. Eles vão mostrar que idolatria não é uma coisa que vem de maneira avassaladora. Ela brota e ela cresce. E ela cresce e começa a ser mais exigente nas suas expectativas, nas suas reações. Então certas reações nossas revelam quanto que essa idolatria já agarrou o nosso coração. Então vamos lá. Eles dão 4 passos nessa progressão. A primeira progressão desse ídolo começa com eu desejo. Então olha só, o desejo por paz e silêncio depois do trabalho, ou o desejo por filhos respeitosos, ou uma casa limpa exigida pelo marido metódico, ou a reforma da casa pela esposa irrequieta, a aquisição de outras roupas ou eletrônicos, mais momentos de intimidade e carinho. Todos se tornam pecaminosos quando não tê-los evidencia nossa insatisfação na vida. Veja que eu não selecionei coisas que são pecaminosas em si. Eu selecionei as coisas mais comuns que geram atrito entre nós. É quando a gente quer coisas que são legítimas, mas que a gente quer tanto, que você diz, poxa, nem para retribuir assim, a gente diz. Depois de tudo que eu te fiz, nem para retribuir assim. A nossa expectativa é que um pouquinho de amor só, né? Um pouquinho, não estou exigindo muito. Você devolvesse isso para mim, né? E isso normalmente é o que gera atrito. O que isso revela? Revela que o Senhor não é a nossa satisfação. Olha o Salmo 73. Eu achei esse verso fantástico. Quando os autores citaram esse verso, eu falei, gente, esse verso é perfeito. Por quê? Abre lá o Salmo 73 e você vai entender. O Salmo 73 começa assim, que Deus é bom para com Israel, mas quase que meus pés escorregaram, porque eu comecei a olhar a prosperidade dos ímpios e eu fiquei invejoso, o olho cresceu. Ele começa a descrever como ele ficou mal, afinal de contas, parece que tudo deles dá certo,
né? O gado deles é mais gordo, os filhos deles não ficam doentes, tudo dá certo para eles, para mim só dá errado e eu sirvo o Senhor. Então ele começa a ficar incomodado, é uma luta que ele tem, tá? Então esse salmo de Asaf revela a luta de alguém que acha que não está sendo tratado de acordo com a sua retidão ou amor pelo Senhor. Aí ele diz que Deus muda a ótica dele quando ele começa a perceber que Deus vai tratar os ímpios segundo as suas obras más, segundo o seu desprezo para com o Senhor. E aí olha o que ele diz no verso 25: a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Esse verso é precioso, não só porque ele é verdadeiro, porque ele é dito por alguém que não sabia falar isso. O salmo começa porque ele não sabia falar isso. O salmo começa porque ele tinha problema com isso. O seu problema era insatisfação. A vida dele tinha uma série de problemas, mas não era só esse o problema. O problema é que os outros não tinham os problemas dele. Ele falou, não acredito. Como é que eles não têm problemas e eu tenho? Então, quando ele expressa, quem é que eu tenho no céu senão o Senhor? E na terra, quem é que eu desejo senão o Senhor? Ele está expressando o que a gente deveria sempre ter: Deus como nossa satisfação. Mas ídolos começam quando o Senhor não basta. Ídolos começam quando o Senhor não basta. Você adora o Senhor, não estou dizendo que você não adora o Senhor. Já falamos aqui várias vezes de idolatria. Uma das coisas que nós ensinamos aqui no passado, no púlpito, nas aulas, é que idolatria não é substituir Deus por outro Deus. Engano seu, porque aí você acha que você nunca é idólatra. Idolatria é acrescentar outro Deus ao Deus verdadeiro. Você ama o Senhor, claro que você ama o Senhor. Eu acredito que você ama o Senhor. O problema é que você ama outros senhores. Idolatria, portanto, acontece de forma sorrateira, porque a gente não troca Deus. A gente não troca Deus. A gente ama Jesus, mas a gente também ama outras coisas. E aí mostra que Deus não é nossa satisfação. Aí eles dizem que escalona para o próximo: se eu desejo, eu exijo. Olha só, desejo que cresce pela nossa fixação, quando a gente quer muito alguma coisa, nos convence de que necessitamos disso. Já percebeu a sua linguagem? Nossa, eu estou precisando de um sapato novo. Não, peraí, precisando ou desejando? Mas a gente transforma o nosso desejo em necessidade. Nossa, eu estou precisando de férias. Não, você deseja férias, você sobrevive sem ela, tá? É que a CLT nos convenceu de que a gente precisa a cada tanto tempo, mas você sobrevive sem. Mas você diz, não, eu estou precisando. A gente transforma desejo em necessidade. A gente começa a exigir, isso vira uma fixação. Então a gente precisa, afinal de contas, como é que eu vou ter sanidade nessa vida? Então é quando a gente quer felicidade e segurança com aquilo que é o nosso ídolo, a gente diz que a gente precisa, necessita. O desejo se torna uma exigência. Então veja só, eu digo aqui no meio do slide, aquilo que eu já mencionei antes. A idolatria está não só no objeto de nosso desejo. Idolatria não é só desejar coisa ilícita. Eu queria tanto ser rico. Olhou para a esposa do vizinho de forma pecaminosa. Ou, eu queria era acabar com essa amizade aqui, porque eu odeio essa pessoa. Essas coisas são mais facilmente reconhecidas como pecaminosas. Mas os autores não estão nem focando nisso. Eles estão focando na ideia de que quando a gente tem desejos lícitos, mas com uma intensidade errada, isso ganha o nosso coração. Então, eles usam um exemplo bem legal. Eles pegam assim, desejar ter filhos respeitosos é lícito? É, claro que é. Não é errado querer que os nossos filhos nos respeitem, nos honrem. Só que quando isso nos tira do sério, nos leva à ira, isso revela duas coisas: que a gente queria muito que eles seguissem o caminho do Senhor, mas misturado com o nosso anseio por tranquilidade ou por êxito na educação deles. Alguns de nós ficam irados porque eles tiram a gente do sério, no sentido de que eles perturbam os filhos, perturbam a nossa tranquilidade. Mas outros de nós não, são mais tranquilos. Essas pessoas não ficam iradas porque eles estão acostumados com barulho e tudo bem. Não, mas eles ficam mais incomodados quando o filho revela o fracasso deles. Então isso só mostra como um desejo justo, como querer filhos que nos respeitem, pode se tornar idólatra, porque revela coisas não muito boas no nosso coração. Então, eu desejo, eu exijo, e depois, aí eu julgo, é o próximo passo. Quando o outro não cumpre nossas expectativas, nós o criticamos e o condenamos, tanto nos corações como em palavras. Aí a gente maceta o outro como pode, né? Se são os filhos, a gente rispidamente, duramente os
coloca debaixo de castigo. Se é o cônjuge, a gente priva de alguma coisa que ele ou ela gosta, ou de comunicação. É a maneira da gente julgar. As falhas do outro e os meus direitos me consomem. Não há espaço para fracasso. Normalmente quando o ídolo chegou nesse ponto, não tem mais, não, poxa, mas todo mundo erra, errou de novo, tudo bem, ué. Normalmente isso já me ganhou, me consumiu de tal forma que eu não consigo mais admitir fracasso. Então meu juízo pecaminoso indica indignação ou amargura. Esperamos que o outro seja leal aos nossos ídolos. E aqui é interessante, olha como a idolatria é enganosa. No fundo, a gente é fanático pelo nosso ídolo. Por quê? Quando o nosso ídolo não é atendido, a gente julga o outro, na expectativa de que fosse. Então a gente é religiosamente fanático por isso. Porque a gente é capaz de exercer juízo, papel que não é nosso. Uma das coisas que José vai aprender na nossa história, lá no capítulo 50, no finalzinho, ele fala assim: por acaso estou eu no lugar de Deus? E ele está falando isso para os irmãos para dizer: não, eu não vou exercer juízo sobre vocês. Não estou aqui para condenar vocês pelos pecados que vocês cometeram contra mim. Mas isso é o que ele vai aprender no final da história. Porque normalmente quando a idolatria nos vence, nos ganha e nos cativa, a gente julga, a gente sentencia. E como a gente julga, o último passo é: eu castigo. Eu desejo, eu exijo, eu julgo, aí depois eu castigo. Ídolos sempre exigem sacrifício. Essa é uma das coisas que eu aprendi com esse livro. Eu comecei a lê-lo anos atrás, alguns anos atrás. E aí, essa é uma das coisas que mais chamou a minha atenção. Eles falaram assim, pode perceber, toda religiosidade primitiva tem sacrifício. Ídolos também exigem sacrifícios. Então, alguém tem que sangrar. Funciona assim. Alguém tem que sangrar. Idólatras sempre sacrificam alguma coisa. Quando nossa exigência não é satisfeita, nossos ídolos demandam que o outro sofra. Sacrificamos o cônjuge ou um filho no altar idólatra, tanto com violência, como com palavras rixosas de insatisfação. Provérbios 27, verso 15, é o famoso texto que revela o que acontece quando nossos ídolos nos consomem. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Pode ser que o marido seja o estourado e ela fica espizinhando. Os dois são idólatras, né? Ela é a rixosa, ela é igual goteira. Plim, plim, plim. Você está tentando dormir, né? E ele estourado. Os dois demonstram os mesmos problemas, só tem reações diferentes. Nossos conflitos surgem de um coração idólatra. Bem, antes da gente ir para a última parte, que é mais curta, eu quero parar aqui e abrir para perguntas. O livro está tentando revelar por que conflitos surgem, e ele então entra no tema de idolatria para mostrar como é que a idolatria vai escalonando e crescendo. Então, primeiro, a ideia do declive escorregadio, né? A gente caminha para extremos. Quanto mais próximo do extremo, mais fácil a gente escorrega de vez para o mais grave. E a ideia de ídolos que vão crescendo, só para mostrar para a gente que pecado, a gente não tem controle de pecado para estacioná-lo. Isso é uma coisa boa para a gente aprender. Toda ingenuidade espiritual é aquela que acha que ele pode parar o pecado a hora que ele quiser. Isso é ingenuidade. Ele acha que ele pode frear a qualquer momento. Não pode. Não pode. Você não consegue. Porque é igual estar numa encosta repleta de gelo. Você vai pisar e vai escorregar e vai cair para o mais fundo. Então é importante que a gente seja lembrado disso. Alguma pergunta? Ou comentário? Fala, Alemão.
Ok, o Alemão perguntou sobre como é difícil a gente resolver conflito, porque normalmente as duas partes estão erradas de alguma forma. Talvez um tenha a idolatria, o desejo, e o outro fique incomodado porque o outro tem o desejo não satisfeito. Então, no final das contas, os dois erram. Veja, seria desesperador se Deus não providenciasse uma família. Então é importante que a gente aprenda que parte da solução do Senhor Deus para os nossos conflitos é a gente ser inserido num grupo que tenha outros que nos ajudem. Então o ponto é o seguinte: nós podemos e devemos nos esforçar, Alemão, para resolver primeiramente de forma pessoal, a pacificação pessoal, aquele lado esquerdo do nosso gráfico lá, que são o contato, mas é muito comum de não conseguirmos. E aí que a gente tem que entender o papel da igreja e como isso também é evangelho. Às vezes a gente tem uma visão equivocada do processo de disciplina, dando a impressão que a disciplina é o momento da surra, do castigo, quando na verdade não é pagamento, é disciplina. E a gente tem que lembrar isso quando faz com os nossos filhos. Não é pagamento, é disciplina. E disciplina é expressão graciosa. É ajudá-los de maneira mais dolorida, o que a pacificação primeira não resolveu. Então quando a gente não consegue, aí é necessário que a gente compreenda que uma das implicações do evangelho é o contexto de igreja. E a necessidade de a gente envolver outros. Não é fácil a gente fazer isso, porque existem certos conflitos que nos envergonham muito. E a gente não traz a público para resolver. Então o que a gente faz? Normalmente a gente é escapista. A gente diz, acho que não tem casamento perfeito, fazer o quê? Vamos ficar por isso mesmo. E aí, né? Então, eu fico feliz com a sua pergunta, porque ela revela de fato a nossa impotência. Muitas vezes parece que não dá porque são dois pecadores. E graças a Deus que não tem só dois pecadores no mundo. Existem dois pecadores e uma família de pecador que Deus usa graciosamente para ajudar dois pecadores a se amarem. Então, é importante que a gente entenda isso. Conflitos não se resolvem dentro de casa. E não é verdade que briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Não repita, chavão, pagão. Tá? Eu digo isso porque embora o casamento seja um lugar íntimo e não deve ser exposto aos outros de maneira insensata, eles fazem parte de uma família maior. Eles fazem parte da igreja, então a igreja não só pode, mas deve participar da vida e das resoluções de conflitos na vida de um casal, tá? O Alemão assim fez a pergunta ideal para fazer a parte final da aula. Então me deixem fazer a parte final da aula e eu abro para pergunta se alguém tiver, tá bom? Foi combinado, não é brincadeira. Vamos lá. Olha só, a estrutura pacificadora. Eu só vou começar aquilo que meus irmãos posteriormente vão fazer muito melhor que eu. Primeira coisa é que conflito cria oportunidades. Os autores usam o texto de 1 Coríntios 10. Abre lá, por favor. Para mostrar como você tem a oportunidade de fazer 3 coisas que são bíblicas. E eles acharam uma passagem muito interessante para falar disso. 1 Coríntios 10. até 11:1. Diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O contexto dessa passagem era o atrito que havia na igreja de Corinto com respeito a carnes sacrificadas a ídolos. Era comum no paganismo você pegar animais e você oferecê-los para ídolos. Só que ninguém é bobo. Oferecer o animal para o ídolo, para aquilo ficar depois apodrecendo, é você usar mal o seu recurso financeiro. Então o que acontecia de monte? Animal que era primeiro oferecido nos templos pagãos, depois acabava no açougue. Porque assim você fazia a parte religiosa e tinha a parte financeira também, que não pode ficar de fora. Então, as pessoas sabiam disso. Alguns tinham um problema de consciência sério e outros achavam que carne é carne, meu querido. Deus é que fez, posso comer à vontade. Mas tem gente que fala, que isso? Galinha oferecida para Iemanjá? De jeito nenhum, né? Entenda, nós vivemos num país que esse ano tem disso. E isso poderia ser uma pedra de tropeço e motivo de contenda. Aí Paulo fala o quê? Ele dá algumas orientações. E nesse texto em específico, ele fala de 3 coisas que a gente tem que fazer quando a gente tem conflito. A primeira coisa é, quer comais, quer bebais, lembra, o que mais importa é a glória de Deus, né?
É uma oportunidade para você glorificar a Deus. Ah, mas lá na igreja tem muita gente topeira que assim é muito infantil, acha que é pecado, tal coisa. Querido, é oportunidade para você honrar o Senhor. E se você honra o Senhor, então esse conflito tem que ser resolvido da melhor maneira possível, inclusive para o próximo. Não só para legitimar sua prática, seus prazeres, suas vontades. Então, a oportunidade de glorificar a Deus, de servir as pessoas, verso 32... Fala assim, 33, eu procuro agradar a todos de todas as formas. Isso aqui, lido de maneira errada, fala, Paulo temia homens, temor de homens. Não é isso que ele está falando. Paulo está querendo explicar, ele falou isso no capítulo 9, que ele se faz judeu para com judeu, gentil para com gentil, para ganhar o maior número possível. Ele é capaz de anular algumas das suas vontades, preferências e identidades para ele poder servir as pessoas. Conflito é uma oportunidade de servir as pessoas. E por último, de crescer e ser como Cristo. Por isso que ele chama, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É uma oportunidade para a gente crescer. Então aqui, poucos versos, 3 princípios bem abrangentes sobre oportunidade de crescimento. Agora para a parte final, isto é, dessa aula, eu tenho 2 slides. O primeiro são o que os autores chamam de os 4, eu é que fiz isso aqui, tá? É uma tradução minha, em inglês é outra letra, é G, mas eu resolvi colocar E, e eu vou explicar por quê. Os 4 Es da pacificação. Então, olha que interessante. Escolha glorificar a Deus, acabamos de falar disso. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. E o que é escolher e glorificar a Deus? Honre a Deus recorrendo à sua graça restauradora. Na hora que a gente tem conflito, a primeira coisa que tem que acontecer é a gente não achar que a gente dá conta. Que é normal, se você já passou por isso antes. Isto é, se você já passou por uma tempestade assim, o mais comum é você dizer, não, já sei, tem que ficar calada, espera um pouquinho, deixa passar, ele é meio estouradinho mesmo, daqui a pouco vai resolver. Não é verdade. Você acha que resolveu, mas ele ficou ali, ó. Então, você precisa do Senhor. E então, dependência do Senhor, honra a Ele. Primeira coisa é, escolha glorificar a Deus. Dependa da sua graça restauradora. Segunda coisa, extraia a trave do seu olho. Lembra o texto de Mateus 7? Abre lá. Mateus 7, verso 5. Mateus 7, verso 5, diz assim: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O segundo E da pacificação é que você não vai pacificar se você diz, então, eu vim falar contigo porque você também é um nó cego. É igual assim, eu já vi gente tentar reconciliar, mas é uma nhaca. Porque ele fala assim, ó, desculpa, mas você também? Pô, você também não tinha que estar, caramba. Você também, você estragou. Você começou bem a conversa. Você disse assim, ó, desculpa, eu falhei, mas também você. Pronto, jogou fora. Jogou no lixo. E a gente faz assim. É uma maneira de você compensar. Eu errei 50%, mas você também errou 50%. Para. Você não vai conseguir nunca assim. A maneira bíblica é, primeiro tirar a trave do seu olho, para depois você ver o cisco no olho do seu irmão. A trave é grande. Olha só, você não está enxergando o seu topeira. Em vez de olha o cisco no outro, e você não enxerga os seus próprios pecados. E lembra, por que isso é importante? Embora pareça jocoso da maneira como eu estou colocando, é porque essa é a parte triste e revela o meu pecado. Quando eu julgo os outros, eu me coloco na situação como se eu fosse o mais certo das pessoas. Eu faço parecido com aquele credor incompassivo da parábola de Jesus, lembra? Ele cobra de quem lhe deve, quando na verdade ele foi perdoado de muito mais. A gente faz igualzinho. Quando os conflitos se agigantam, a gente assume postura de justiça. Ela me deve. Então assim, é tão mal. Por isso que a segunda E é extraia a trave do seu olho primeiro. Reveja as suas palavras, suas ações, examine as suas motivações. Até quando você pareceu se comportar, seu coração não foi bem. Terceiro E, enfrente gentilmente. Gálatas 6, abre lá. Gálatas 6, verso 1. Gálatas 6, verso 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão,
Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Restaurá-lo aqui é no sentido de confrontar, de fazê-lo voltar do seu pecado para um bom caminho. Mas isso com mansidão, gentilmente. Então, mostre o erro do outro, mas faça isso amorosamente. Às vezes, como o Lemão lembrou, a gente não consegue fazer isso só nós dois. Então, a gente precisa de líderes da igreja ou outras pessoas da igreja que podem intermediar. Lembra que Jesus deixou isso claro quando falou: se o irmão pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele, der certo, fechou, acabou, ninguém precisa saber, resolvido. Se não deu certo, leva um irmão, para que por 2 ou 3 testemunhas, né, se resolva. Não deu certo, leva a igreja. Então a ideia de crescer para mais pessoas envolvidas é porque Cristo quer que a gente tenha uma esperança. Não é assim, eu já tentei e não deu certo. Não tem só Mateus 18:15, tem o 16 e o 17 também, não é? Tem o 16 e o 17, mas você para no 15, porque não deu certo. Não deu certo porque você é um pecador e ele é um pecador, ou ela é um pecador, né? Bem, último, encontre reconciliação. Mateus 5:24 é um texto muito interessante, que fala que se tem um irmão que tem alguma coisa contra você, e você está lá no altar para oferecer sacrifício, você faz o que? Verso 24: deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. O reconciliar é remover um obstáculo. Não é a gente agora está bem, porque às vezes isso é possível e às vezes não é. Paulo disse: no que for possível, tendes paz com todos os homens. Às vezes não é possível. Então a reconciliação aqui não é subjetiva, não é fazer o outro gostar de mim. Eu não tenho poder para fazer isso, mas é remover aquilo que atrapalha. Se o que atrapalha é uma dívida, eu removo. Se o que atrapalha é desconfiança, eu removo o objeto da desconfiança. Se o que atrapalha é algo que eu tenho em casa, eu tiro de casa, entendeu? Assim, se tem um obstáculo, eu removo esse obstáculo. Se tem alguma coisa que atrapalha, eu removo. Isso é buscar reconciliação. Então, remova obstáculos e conceda perdão. Essas ideias vão ser melhor expostas ao longo do livro, mas eu termino a aula com esse slide aqui, ó. Por que eu coloquei 4 Es? Porque eu queria terminar com o quinto e o melhor dos Es, né? As 4 atitudes do slide anterior não são receita de pacificação. Romanos 12:18 é o texto que eu falei: no que for possível. Às vezes não é possível, né, ter paz com os outros. Todavia eles evidenciam a obra de Cristo por nós, e isso é um testemunho. Quando você é um pacificador, essa é uma das melhores maneiras de você testemunhar a obra de Cristo na sua vida. No Evangelho, o quinto E, temos tanto o modelo quanto a motivação para a pacificação. Entenda que o Evangelho funciona das duas maneiras. Ele apresenta modelo, tanto é que as histórias, as narrativas e os exemplos, inclusive de Cristo, são explicitados na Escritura, que devem ser imitados. Mas eu e você não conseguimos se o Evangelho também não for nossa motivação, a força que nos propele a fazer algo, nos move a fazer algo, tá? O Evangelho ainda nos proporciona à igreja o sistema de apoio para a pacificação. Então olha como o Evangelho é abrangente. Evangelho tem a ver com um modelo santo, Evangelho tem a ver com uma motivação do Espírito, Evangelho tem a ver com um contexto eclesiológico em que a gente aprende uns com os outros. Tudo isso é Evangelho. Evangelho é bem abrangente. Evangelho não é só aquela coisinha que a gente aprende quando a gente se converte. Evangelho é bem rico em suas implicações. Só que isso aqui é só o comecinho da parte boa. O resto da parte boa, os demais professores vão trabalhar. Vamos abrir para poucas perguntas, porque o horário já se esgotou, e aí a gente fecha. Levantou a mão? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes de nós encerrarmos, para a gente não esticar demais o nosso tempo? Estou sentindo que a fome está palpitando mais do que o desejo de levantar a mão. Está mais aqui nessa região, tem problema. Tá bom. Então nós vamos orar. Se você quiser fazer pergunta depois, vem aqui à frente. Eu vou ficar aqui um pouquinho, a gente pode conversar. Tá bom? Vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar um livro que nos confronta mostrando como nós somos passíveis de erros, de desajustes na maneira como nos relacionamos uns com os outros. Perdoa-nos, Senhor. Faz-nos reconhecer nossa necessidade de Ti o tempo todo. Te damos graças pelas famílias que aqui estão, que têm sido guardadas por Ti, mas reconhecemos que não há perfeição em nossas famílias. Por isso pedimos que o Senhor nos entristeça o coração, e nos faça enxergar nossos erros, e nos conduza num caminho de perdão, de reconciliação.
Queremos que nossa igreja testemunhe com atitudes pacificadoras. Oramos pedindo essas coisas em nome de Jesus. Amém.